3. Glória a Deus. Versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Preste atenção, deixa eu só fazer uma introdução desse assunto que nós vamos tratar hoje, do que nós vamos aprender na escola da fé. Nós vamos ter o entendimento, amém, amados? Glória a Deus. Nós temos já ensinado aqui um tempo nessa casa, e quando eu digo nessa casa, não só aqui, mas também na vila, com certeza o Luciano, o Santa Rita, o Zé Wilson, Uberlândia, a questão da lei e da graça, o velho pacto e o novo pacto. E isso já tem martelado os irmãos, esse ensinamento de lei e graça há muito tempo. E então assim, nós dedicamos já um bom tempo, já temos um bom tempo, podemos dizer que anos, já ensinando graça e lei. E dentro desse ensinamento, as compreensões, o entendimento, aprendendo com homens de alinhamento, aprendendo com outros, e também com o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem e traz ensinamentos, e não há nada melhor do que aprender com o Espírito Santo. Por mais que você aprenda com o homem, que você tenha um entendimento com o homem, com o que ele aprendeu também, e aí ele vem e passa, mas não há nada melhor do que você desenvolver essa comunhão, para que você aprenda, para que você tenha um entendimento. E às vezes você ouvir um ensinamento do Espírito Santo, você ouvir ou ler algo e você ficar assim meio que enxertado na videira, né, que é Cristo. E aí você vem para o culto e chega no culto, alguém começa a discorrer das Escrituras e em determinado momento o Espírito Santo então usa essa pessoa para trazer luz àquilo que você ouviu no secreto, ou ouviu em casa, ou leu, te dando entendimento. São 25 anos de caminhada com Cristo, né? Na minha caminhada, e o que eu sei é isso aqui, ó, nada. Porque Deus está sempre se movendo, porque Ele não se move em prédios, Ele se move em pessoas. E Deus já há séculos se movendo. Nós estamos então na quinta dispensação, por causa de 2 períodos, mas na realidade é 3. Quinta dispensação, mas viver a da inocência e depois consciência, lei e graça, 4. Então, e virá a quinta dispensação, que é a do milênio, e aí sim termina tudo. E são então séculos e séculos, e quando você lê as Escrituras, você começa por Gênesis, como Deus começou tudo, o propósito, o projeto, e aí você vê como o homem se desviou de tudo aquilo, e veio Babel, a torre, veio o dilúvio, e aí vai caminhando, primeira morte, voltando um pouquinho atrás, a morte de Caim, os homicídios, a degradação moral do ser humano na face da terra, e a terra amaldiçoada, e aí vem a lei, vem os profetas, e vem os pactos, os patriarcas, homens na história, mulheres na história, e esses homens e mulheres da história do passado, eles profetizam de Jesus, o Filho de Deus, e
o Filho de Deus vem, e ele também começa a falar, a ensinar, e surgem os santos apóstolos, e a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus hoje, esse organismo vivo, ela ainda está latente, ela ainda está pulsando. Por quê? Porque ela não começou agora, ela começou há 2000 anos atrás. E no decorrer disso tudo, a gente viu e tem visto homens surgiram e culparem a igreja de Cristo. Outros dizem que ela está prostituída, outros dizem que ela está adulterada, e homens culpam a igreja, homens ferem a glória da igreja, homens tratam a igreja do Senhor com banalidade, porque a igreja não é um corpo físico, a igreja ela é um corpo espiritual ligado nele, no cabeça que é Cristo. Então, homens, eles blasfemam contra o Espírito, contra a palavra, deixam de reverenciar o Criador, eles se tornam amaldiçoados, malditos, porque deixam de seguir o Evangelho da graça, de seguir o Evangelho que os libertou pelo poder do Espírito, se atrelam à lei de novo, criando formas, regras e padrões, e acham que o que eles fazem é o que os qualificam diante de Deus. E mesmo que seja um pouquinho assim, ele fazendo algo, achando que isso é o que vai qualificar ele diante de Deus, por exemplo, quando ele dá o dízimo dele e bate no peito que deu o dízimo, quando ele dá uma oferta e acha que mediante aquele sacrifício, aquela oferta, ele obteve alguma coisa de Deus. Então ele começou a deixar a graça de lado, o favor imerecido. E Paulo então começa a dizer dessas pessoas: eles são anátemas, são amaldiçoados, porque nós começamos pelo poder do Espírito, nós o conhecemos pelo poder do Espírito. Diferente de nós começamos em regras, em padrões de homens e costumes humanos, e regras e invencionices e achismos e projetismos. E há um tempo agora o Espírito Santo nos achou e nos transicionou verdadeiramente, e isso ainda tem sido uma desintoxicação para o Evangelho da graça. Amém, amados? Diga glória a Deus. Então, nessa caminhada, hoje, quando você lê as Escrituras, se você tira um tempo para ler as Escrituras e meditar nela, e quando eu digo isso aqui, eu digo com propriedade. A Alessandra, ela lê as Escrituras 3, 4, 5, escreve, e lê e medita, e fica lá escrevendo, e senta, e pensa, e fala. E eu não leio igual ela, mas eu sou muito de memorizar, eu sou muito de ler uma vez e ouvir, e aquilo ficar no meu espírito, e eu fico meditando nessas questões e nesses posicionamentos mediante as Escrituras. Algumas coisas que eu leio e no passado, que eu li no passado, e hoje eu tenho descoberto homens de Deus que vêm falando aquilo que às vezes eu me perguntei no passado. E recentemente eu comecei a ler um livro, e nesse livro, há muitos anos, quando falo que Paulo, quando se converteu a Jesus, ele foi para regiões da Arábia, e ali ele permaneceu muito tempo. Não há nada nas Escrituras que fala o que ele fazia lá, fazendo lá, o que ele estava fazendo lá. A gente sabe de uma coisa: ele estava em comunhão com o Senhor. Mas então, nesse livro agora, veja bem, 25 anos, quando eu fiz o seminário, fiz faculdade de teologia, eu fiz algumas perguntas, e agora nesse livro eu lendo 2 escritores que já estão no paraíso, no lar com o Senhor, 2 homens que têm a mesma linha, falando de Paulo. Eles se tornaram teólogos sobre a vida de Paulo, os ensinamentos de Paulo, e eles dizem que quando Paulo foi para regiões da Arábia, ele visitou o Monte Sinai, e lá ele permaneceu por um tempo, porque ele era conhecedor da lei, ele cresceu dentro da lei. Então ele visitou o Monte Sinai. Por quê? Porque foi no Monte Sinai que Deus desceu e deu os 10 mandamentos, deu as placas de pedra para Moisés. Ali a lei foi instituída, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos se originou mais 613 artigos para que o homem cumprisse todos esses artigos. Ali foi instituído o tabernáculo, ali foi instituído o ministério sacerdotal. Então ele foi para o Monte Sinai, e ali ele ficou por um tempo orando e meditando, e ali ele teve revelações já da graça, visões do velho,
mas do novo. Ele teve compreensão de Agar, a concubina de Sara, que se deitou com Abraão e teve um filho chamado Ismael, e também Sara, e tanto é que ele escreve sobre isso. Agar é a Jerusalém terrena, escrava, e Sara é a celestial, a Jerusalém celestial, a livre, a da promessa. Então ali numa comunhão com Deus, retirado nas regiões da Arábia, ele desenvolve a sua comunhão com Deus. Amém, queridos? E aí então, quando você lê as Escrituras, nós precisamos entender sobre geografia, nós precisamos entender sobre cultura, precisamos ter um pouco de conhecimento sobre tempos e épocas, porque já se passaram 2000 anos, mas dentro da cultura judaica, como eles viviam, como eles se portavam, como tinha que ser, e é diferente da nossa cultura, mas o Evangelho é o mesmo. Mas quando Paulo fala com propriedade, ele escreve com propriedade, ele fala algo, ele falava muitas vezes profeticamente, porque ele era mestre, profeta e apóstolo, mas quando ele escrevia algo, quando ele transbordava em assuntos das Escrituras, ele falava com o povo da época. Amém, irmãos? Com o entendimento que eles tinham da época. Quando você fala com um judeu nascido no judaísmo, um judaizante, ele tem o entendimento do tabernáculo, ele tem o entendimento do templo de Salomão, porque do Santo dos Santos, das festas do Urim, do Tumim, do Quipá, do Talmud, dessas coisas todas. Ele sabe o que é o Sabá de Salom, então ele sabe o que é as festas judaicas. Ele tem o entendimento, ele tem o conhecimento. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento e fala com ele entende. Nós não temos esse conhecimento, porque nós não fomos chamados para frequentar um templo de Salomão, ter o entendimento dessas coisas. Nós somos chamados para ser cristãos em Cristo Jesus, fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. Então muitas coisas a gente se perde. Então se você não tiver um entendimento, você vai se perder. Se você não tiver um conhecimento, você vai perecer. Por isso o Senhor Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecer. E aí você vai passando o tempo, você vai vendo o tempo, o que a religião faz, o que os homens fizeram. Em vez de aproximar o homem a Deus através de Cristo Jesus, não, ele criou práticas, regras e formas para trazer o homem até Deus. E ao invés de trazer isso até Deus, ele fez foi distanciar. Distancia o homem de Deus. Por quê? Porque são fardos pesados colocados, são julgos colocados nas costas dos outros. E aí eu quero que você se atenha comigo no versículo 7 em diante do capítulo 3 de 2 Coríntios, que diz assim: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Paulo está escrevendo para essa igreja em Coríntios, e agora ele vai falar dos 10 mandamentos gravados nas 2 placas de pedra no Monte Sinai. Por quê? Porque com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Veja, irmãos, os 10 mandamentos foi gravados em 2 pedras, 2 tábuas de pedra. E Paulo diz que esse ministério, ele não é o da vida, ele é o da morte. Ele é o ministério da morte. Porque os 10 mandamentos, todos eles têm não. Não farás, não terás, não adorarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás. Tudo tem o não. É o ministério da morte. E quem não obedecesse ao ministério da morte, ou os mandamentos, que acontecia com ele? Então é o ministério da morte. E aí, então Paulo ele diz: olha, o ministério da morte, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. E aí, é comum você ver hoje em muitas denominações alusões às tábuas, porque há muito Moisés em cima do púlpito. Há um ministério da morte, não há um ministério da vida, porque no velho pacto era o ministério da morte. Por que o ministério da morte? Porque não tinha ninguém vivo no espírito, todo mundo morto.
Então o morto, ele tinha que se locomover pelo ministério da morte, pela obediência. Mas na graça é pela vida. A vida de Cristo em mim produz um bom esposo. A vida de Cristo em mim produz um bom irmão, um bom filho. A vida de Deus em mim produz um bom relacionamento. A vida de Deus em mim, a vida de Deus em mim, a vida de Deus em vocês. Não é exclusivo de A, de B e de C, não. É a vida de Deus. Um dia eu estava no lugar e eu vi uma pessoa falando do outro assim: ah, mas fulano não virou crente, então ele não pode mentir. Olha, quem diz que mentira deve se dar só ao crente? Falar a verdade, isso tem que estar na natureza, no caráter de todo ser humano. Não é porque se vira crente ou deixa de virar. Ele tem que ser verdadeiro. Isso é da natureza, da hombridade do homem ou do ser humano. Mas eles acham, não, a pessoa virou crente, agora não pode mentir mais. Então quer dizer, eles dizem e veem que a única forma, a solução, eles acham que na crítica deles, ou o que eles dizem estão criticando, mas eles estão dizendo a verdade, que somente o poder do Evangelho pode mudar alguém, trazer a verdade, trazer o raciocínio. E aí então Paulo está dizendo: olha, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés. Quando isso aconteceu? No Monte Sinai. Quando Moisés recebe as placas, a Bíblia diz que está em Êxodo 19, 20, que o rosto de Moisés brilhava. E quando ele desceu do monte, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés. Vocês veem? E ele está recebendo o ministério da morte. Ele está recebendo o ministério da morte, não da vida. E ele recebendo o ministério da morte, o rosto dele brilhou tanto que o povo não conseguia olhar para o rosto dele. Tanto é que ele teve que pôr o véu. É o que diz as Escrituras. Mas ele não pôs o véu, irmão, não foi porque o rosto dele brilhava fortemente. É porque a glória ela ia esvairindo. Então, para o povo não perceber que a glória estava indo embora, ele pôs o véu. Então Paulo agora ele está mostrando, e ele diz mais: olha, se com tamanha glória veio o ministério da morte, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso? Ora, irmãos, é comum você ver os púlpitos, outros lugares, a adoração a Moisés, a adoração aos profetas, a adoração à lei, gente dizendo: não, nós temos que ter lei, nós temos que ter regras, não, nós temos que voltar à época de Moisés, tem que haver cobrança, tem que haver exigência, tem que haver o dízimo, tem que haver isso, tem que haver aquilo, tem que haver o memuzá, tem que haver a Torá, tem que haver as pedras, nós temos que ter uma arca da aliança em cima do púlpito. Olha, irmão, isso é o ministério da morte. E Paulo está dizendo: mas nós recebemos um ministério muito mais excelente, que é o ministério da vida, vindo pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos num ministério muito mais excelente, é isso que ele quer dizer. E ele diz: olha, não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso? E aqui está o problema da humanidade, aqui está o problema dos crentes, aqui está o problema da cristandade. O que? O distanciamento do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitos já acham que o Espírito não fala com ele, que o Espírito Santo, ou o Espírito Santo não quer mais nada com ele. Ora, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele quer se comunicar com você, ele quer te dar entendimento, ele quer te ensinar. O apóstolo João, lá em 2 João, no capítulo 2, no versículo 27, ele diz assim: olha, e a unção que dele recebestes permanece em vós,
ou em vocês, e ela vos ensina todas as coisas. Ela te ensina a orar? Ensina a orar. Ela te ensina a fazer alguma coisa? Ensina, irmão. Ele te ensina tudo. Se você não sabe cozinhar, ele te ensina a cozinhar. Se você não tem paciência, ele te ensina a ter paciência. Porque ele tem os frutos. Ou, aliás, ele tem, né, os frutos dentro do fruto, que é dele: paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, amor, alegria, essas coisas. Ele está nele. Mas hoje o relacionamento não há com o Espírito Santo. Tem gente que quer ter um relacionamento com o Zé Pilintra, tem gente que quer ter um relacionamento com o Tranca-Rua, com o Preto Velho, com a Pomba Gira, quer ter um relacionamento com o Santo de Cabeça, com outras coisas, com um ser mais astral, entendeu? Mas não quer ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque para ter um relacionamento hoje com o Espírito Santo de Deus, há algumas prioridades. Você tem que ler as Escrituras, você tem que tirar um tempinho para você orar, você tem que pedir para te ensinar: me mostra aqui, me ajuda, onde eu estou errando, onde eu estou falhando. Você tem que ter um diálogo nele. E isso é muita loucura, né? Não é muita loucura você começar a conversar com um cara que você não está vendo? Não é muita doideira você conversar e alguém chegar perto do seio, você está ali no maior prosão, no maior papo, alguém chegar para você: o que você está falando? Eu estou falando com o Espírito Santo. Que? Aí faz igual o filho de irmã Sheila. Nós paramos no sinaleiro, ele parou do meu lado, no sinaleiro da Malhação, e estou lá eu no Charébias, falando com o papai, e ele me chamando do lado, gritando do outro lado, e eu nem tinha, estou lá. E ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, eu acho que o pastor Menezes está ficando doido. Ai, por quê? Ai, eu parei do lado dele lá no sinaleiro lá, e eu estou chamando ele: ô pastor, cumprimentando ele. Ele estava num prosão, dentro do carro, só ele. É gente que anda falando pela rua sozinho. É quem? Quem faz parte dessa turma? Eu sou um daqueles que anda pela rua falando. De vez em quando eu saio com o Davi, com a Isabela atrás, o Davi, mas nem tanto. Mas de vez em quando o Davi pergunta, eu estou lá, eu falando comigo mesmo, falando em voz alta, entendeu? E eles falam assim: uai pai, com quem você está falando? Não, eu estou falando comigo aqui, eu estou pregando para mim. Não, mas eu estou falando com o Espírito Santo. Mas isso é muita loucura. Isso vai além de uma realidade. E eu gosto do termo quando eles falam que eu sou doido, né? Eu aprendi com o meu Jesus, que é um cara mais doido que o meu Jesus, que falou com a árvore e ela obedeceu. Falou com o peixe obedeceu. Falou com o vento obedeceu. E falou com algumas coisas que lhe obedeceu. Eles precisavam pagar um imposto. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, vai lá no mar, tem um peixinho lá que tem uma moedinha na boca dele. Vai lá, é o meu bichinho de estimação, pode ir lá que ele vai te dar ela. E aí você pega ela, vem e paga o imposto para mim e para você. E Pedro aí vai: Jesus amado, né? Acho que naquela época não tinha nem essa expressão é nossa hoje, né? Mas ele aí vai, calçando a cabeça, uma moeda na boca de um peixe. Mas ele joga o anzol, e quando ele tira o peixe, o que tinha lá dentro? A bendita da moeda. Entende? Lá vai Pedrão um dia com Jesus tem fome, vê uma árvore, não tinha fruto nela. Jesus olhou e falou: ninguém mais coma fruto de ti. Foram embora. No outro dia, quando ele sai da cidade, Pedro olha aquela figueira enorme, das raízes até o topo. Fala em Jesus, a figueira que o senhor falou com ela ontem secou lá, não tem mais nada nela. Lá vai Pedrão de novo no meio do barco, no meio do mar. Levantou uma tempestade, Jesus dormindo, e eles falaram: não, vamos morrer todo mundo aqui. Aí os acorda ele, aí até que alguém criou coragem, né? Foi lá e acordou ele, dormindo lá. Falou: não importa que nós vamos perecer nesse lugar. Jesus falou: homens de pequena fé. Jesus olhou para o tempo, falou: vento, cesse, mar, acalma-te. Então, irmãos, aí você vai olhando para isso aqui, o apóstolo Paulo dizendo: ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, voltando ao versículo 8,
Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? O problema hoje é a intimidade com o Espírito Santo. Hein? Você vai na religião A, na religião B, na religião C, eles falam da pombinha branca. Porque a pombinha branca veio voando e repousou sobre ele, e a pombinha branca era o Espírito Santo. Só fala. E muitos ouvem e não querem ter uma comunhão, não querem ter um contato, já deixaram ele de lado. Quem? O Espírito Santo. E você vai para Apocalipse, nas 7 cartas do conselho, em tempos do Senhor Jesus, é o que? No final, quem tem ouvidos ouça. Nesses 2000 anos, irmãos, Jesus nos anunciou: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? E aí Paulo está dizendo, então, se o ministério da morte veio com tanta glória em Moisés, imagina o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo, ô Moisés, não é só para mim, não é só para Alessandra. O ministério do Espírito Santo é para todos nós, é para mim e para você, ué. O ministério do Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem nos dá vida. O Espírito Santo é quem tem paciência. O Espírito Santo é quem tem ciúmes. Irmão, nem essa mulher sente ciúme de você igual o Espírito Santo sente, não, filho. Ô irmã, o seu esposo tem tanto ciúme de você igual o Espírito Santo tem, não, Não tem, irmão. O Espírito Santo tem muito mais ciúme. Entende, irmão? Ele se entristece, ele fica pensativo ali, ele prescruta, conhece, sonda tudo de Deus a seu respeito, porque o ministério do Espírito Santo é glorioso, hein? Aí ele diz no versículo 9: ora, se o ministério que trouxe a condenação, que é a lei, era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porque a lei não produzia justificação, a lei não produzia homens justos. A lei era tão severa que, se você errasse tentando, você era punido por ela. Porque quem transgredisse um só tio da lei era culpado de todo o resto. Mas na graça não, amado. Na graça, o ministério da justificação, a gente olha para quem? A gente olha para Ele que morreu na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. E dentro dessa justificação, eu queria falar, pegando esse ganchinho que eu ainda tenho, de depósito e pagamento. O que a morte de Cristo trouxe na cruz, lá vai o Espírito Santo. O que a morte de Cristo trouxe na cruz, pagamento. Porque foi na cruz que Ele gritou tetelestai. E tetelestai significa dívida paga. Na cruz, Ele pagou a minha dívida. Na cruz Ele pagou a sua dívida. Diga comigo, na cruz Ele pagou a minha dívida. Uma dívida que eu tinha com quem? Com quem que eu tinha essa dívida, irmão? Com quem você tinha essa dívida? Com Deus. Ele veio e pagou essa dívida. Imagine você, pensa você tem uma dívida muito alta e por essa dívida você vai ser condenado. Você não tem jeito nenhum de se arcar com ela e você vai ser condenado. Aí aparece alguém que você nunca viu, você nunca conversou com ele, vai lá e quita a sua dívida e paga a sua dívida sem te conhecer, e por ela você era condenado. As algemas já estavam vindo para você ir para a prisão, e a pessoa paga a dívida e olha para você e fala: agora você não me deve nada, você não tem que me pagar nada. Isso foi o que o Pai fez com Cristo por nós.
Nós tínhamos uma dívida com ele muito grande. E ele enviou o filho dele, e esse filho pagou a dívida dele na cruz. E o pagamento foi a sua própria vida. Ele pagou a dívida do pecado. Mas esse que pagou a sua dívida, aqui, não muito satisfeito só em pagar a sua dívida, o que ele faz? Agora ele abre uma conta para você no banco e deixa um pouco depositado lá e fala: isso aqui é seu, é depósito, gasta ele. E foi isso também o que o Pai fez em Cristo. Além de pagar a nossa dívida, na sua morte, na sua ressurreição, Ele depositou bens para mim e para você, nós usufruirmos desses bens. Então, dívida paga, tetelestai, na sua morte, crucificação, e bens em depósitos na sua ressurreição. Nós temos bens acumulados, irmãos. Esse é o ministério do Espírito Santo, porque no ministério da lei era a morte. E aí ele vai dizer: porquanto, versículo 10, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. Não tem, irmãos. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Veja, ele não cobriu o rosto, não era para o povo ver a glória, mas é porque a glória ela se dissipava, ela não permanecia. Então ele tentava esconder a glória nele, para as pessoas acharem que estavam nele, entende? Só que ela ia embora, a glória ia embora. Mas hoje, na nova aliança, na graça, a glória de Deus está em mim, a glória de Deus está em você, porque a glória dele está na sua igreja. A igreja dele é gloriosa, e a glória do Pai em mim e você é o Espírito Santo de Deus. É o ministério que dá vida, é o ministério que fala, sabe, irmão? É o ministério que alinha, é o ministério que, quando você está em dificuldade, seja qualquer pessoa, está passando por processos fraudulentos, processos turbulentos, águas turvas na sua vida, mas se ela dobrar o joelho, bater um DDD com ele, você pode ter certeza, que o Espírito Santo ele vai estar ali, porque Jesus disse: ele estará em vós e no meio de vós. Estará em vós os nascidos em Cristo, no meio de vós, operando para que outros nasçam em Cristo Jesus. Ele não vai trazer morte, irmão. Ele vai trazer vida, a vida de Deus. A vida de Deus. Porque é o ministério dele. Ele vai cooperar com Cristo. E ele torna casamentos saudáveis. Ele torna famílias saudáveis. Ele torna a vida financeira saudável. Entende, irmãos? Mas aí você olha às vezes, porque é o que está escrito aqui, eu vou chegar lá, você vê pessoas às vezes frequentando prédios, né? E quando eu digo prédios, eu não digo só a nossa casa, eu digo num contexto geral, mas que não tem uma vida mudada. Por quê? Porque o véu ainda está neles. O véu ainda está neles, e Paulo vai dizer isso, ó. Aí ele diz assim, ó, versículo 11: e se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece, que é o do Espírito Santo. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou. Veja, a mente deles se fecharam.
Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Então, quando a gente vê muita lei, Moisés, profetas, velho pacto, é porque essas pessoas ainda elas estão com quem? Com o véu. O véu delas não foi removido. O véu ainda está nelas, porque só Cristo pode remover o véu. O véu do quê? Do ministério da morte, o véu da ignorância, o véu da cegueira. Mas aí as pessoas se fecham para isso. Elas, não, eu vou abraçar esse costume religioso aqui, eu vou abraçar a tradição do meu pai, eu vou abraçar a tradição da minha mãe, e meu pai nasceu aqui, morreu aqui, eu nasci aqui, vou morrer aqui, entende, irmãos? E aí vai. Por quê? Porque estão cegos, ouvem de Cristo Messias, mas estão ainda com o véu. E por isso a mente dos israelitas, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Veja, Paulo está falando com quem? Com a igreja. Então, quando Moisés é lido, não, nós temos que ter os 10 mandamentos, nós temos que ter legalismo. Então, quer dizer, o véu está neles ainda. O véu ainda não foi tirado. O véu cobriu seus espíritos. O véu está neles. O véu do que, irmão? Do tradicionalismo, da ignorância religiosa. O véu do ministério da morte, não da comunhão com o Espírito. É mais que uma ilusão, amém? Algum tempo atrás, já faz alguns anos, eu atendi um casal que a esposa dele só se relacionava com ele no escuro. Só mantinha uma relação com ele íntima no escuro. Ela não permitia o marido, o pai dos filhos dela com ele, ver o corpo dela. E é mais ou menos aqui, veja, os dois casados, já tinham filhos, mas só se relacionavam no escuro. Ué, que casamento é esse? Né? Que intimidade é essa? E aí é mais ou menos aqui. A pessoa ela quer ter um relacionamento com Deus no escuro, porque está no véu, não foi arrancado, não foi retirado. Por isso que o conselho de Cristo para nós é o que? Entra no seu quarto, ora em secreto, porque o teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele vai fazer o que? Recompensar. Porque é no quarto ali, na intimidade que ele nos chama. Pergunta que hematoma é esse aí? Onde você arrumou essa marca? Eu não sei dela, nunca vi ela. Ele te chama para um tete. A tete, ele te chama ali, para você trocar umas ideias sadias com ele. Pra você usar da palavra dele, para com ele. Pensa, irmão, você chegar diante dele e usar da palavra dele, a palavra que ele falou diante dele. Papai, o Senhor falou. E aí ele vai falar, meu filho, estuda bem minhas escrituras, o que eu falei. Entende, irmãos? O Senhor falou que eu sou fraco, e sou mesmo. Sou fraco, mas na minha fraqueza, o Senhor também diz que eu sou forte. É na minha fraqueza que eu sou forte. O Senhor disse isso. O Senhor também falou para eu tomar cuidado, vigiar, ser sóbrio. O Senhor me deu os avisos. O pastor Menezes até ensinou esses dias agora lá na sede. Avisos ignorados. O Senhor me avisou.
avisou, me alertou. Vigiai, sede sóbrios. Não se embriagueis com vinho. Até falei da cerveja, né? Os crentes do legalismo acham que não é para beber. Aí lá está falando de vinho, agora quer beber cerveja. Não é para beber cerveja, que está liberado. Mas não tem isso nas escrituras. Mas Paulo está dizendo: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, veja, irmãos, o véu é retirado. E quantos que estão dentro da casa precisando desse véu ser retirado, converter? E não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro andava e ainda não era convertido, ele era convencido. E o que hoje mais tem em prédios são pessoas convencidas. Às vezes a mulher convenceu o marido convenceu a mulher, e convenceu daquele jeito assim: ó, se você não for comigo eu te largo. É? Muitos foram convencidos a vir de outra maneira. Uns falam que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a gente não vem nem pela dor, nem pelo amor, não. Isso é uma heresia. Isso é uma blasfêmia, assim, contra a palavra do Senhor. A gente vem porque Ele nos chamou. Não fosse vós que me escolhestes, eu escolhi vocês. Eu vim buscar o perdido. Irmão, não tira a glória. Você não vem pela dor, nem pelo amor, não. Você vem porque Ele está te tocando. As nuvens, as tempestades, os problemas surgiram, mas Ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Ele está conduzindo você, porque está te mostrando o lado bom dEle, o lado fiel dEle, o lado poderoso dEle, o lado santo dEle e glorioso dEle. Ele está te mostrando essa vida e não presta não, ó. Aleluia. Aí Ele diz, ó: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é um Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Está vendo por que nós não podemos ter legalismo? Ter aprisionamentos? Porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade para fazer o que eu quero? Não, irmão. Porque há a liberdade do reino das trevas, a liberdade da ignorância. Agora há uma liberdade, há uma libertação desses lugares para uma liberdade, porque agora eu sou livre nele. Ele disse: olha, não se ponham novamente debaixo de jugo de homens. Não se ponha debaixo de jugo escravizatórios. E há duas formas: você pode se escravizar mediante aquilo que eu falo e segundo aquilo que você fala, como foi o caso do irmão Baiano. Baiano se escravizou com o filho dele. O filho dele, goleiro, ele fez um voto de escravidão para com ele, que aquilo perturbava ele. E o Senhor me levou lá e eu dei uma palavra para ele. Na real, eu falei: isso aí que você fez é burrice. Foi, não foi, irmão? Se libertou, se escravizou mediante aquilo que ele falou. E aí começa a agir escravo daquilo que ele falou. Não escravo de Cristo, mas segundo aquilo que ele falou, segundo aquilo que ele disse. Entende, irmãos? E aí Paulo está dizendo: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Porque a glória que nós recebemos é maior. A glória que você recebeu é maior. É a glória do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Cristo Jesus.